E aí pessoal, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais uma aula, dessa vez correção do capítulo 9, ok? Que são sobre os principais ecossistemas do Brasil. Então, bora lá. O capítulo que vocês, inclusive, já fizeram o trabalho. Então, bora lá. Página 155, questão 1. O que são biomas? Cite elementos que influenciem a formação deles. Então, vamos ver aqui o que são biomas. São conjuntos de ecossistemas com características naturais próprias, ou seja, um bioma ele é um conjunto aí de ecossistema que vai possuir características uniformes e próprias, ok? Como temperatura, pluviosidade e relevo. Então, o ecossistema ele pode ser aí qualquer lugar que eu vou ter interação entre fatores bióticos e fatores não bióticos. Então, quando eu tiver aí a união de vários ecossistemas em uma região geográfica que vai ter aí fatores naturais bem definidos como temperatura, pluviosidade e relevo, eu vou ter aqui o que? Um bioma, ok? Então, biomas são conjuntos de ecossistemas com características naturais bem definidas como temperatura, pluviosidade e relevo. Questão 2. Localiza-se entre a floresta amazônica e a caatinga, estendendo-se principalmente pelos estados do Maranhão e Piauí. Esse bioma apresenta predomínio de palmeiras como o babaçu, a carnaúba e o buriti. Essa descrição se refere a qual bioma brasileiro? É o bioma aí, pessoal, Mata dos Cocais, ok? Então, um bioma aqui que é um bioma de mais ou menos de transição, ok? Então, fica aí entre a floresta amazônica e entre a caatinga, e aí vai predominar os estados do Maranhão e também do Piauí, ok? Então, Mata dos Cocais, beleza? Seguindo aqui, pessoal, questão 3. Pampas é um tipo de quê? De pradaria localizada no extremo sul do Brasil. Assim como os outros biomas brasileiros, os pampas vêm sofrendo um processo de degradação decorrente da ação humana mal planejada. Desde o início do século XX, com a chegada dos imigrantes italianos e alemães que se instalaram nessa região, a pecuária tem sido praticamente em larga escala neste ambiente. Que características dos pampas favorecem a prática dessa atividade? Quer saber aqui qual é a característica do bioma pampa que favorece aí a produção aí da pecuária, ok? Então ele fala que é um bioma que vem sofrendo muito aí com a ação humana mal planejada, e aí a principal ação é a pecuária. Então vamos ver aqui a resposta. A vegetação rasteira predominante nos pampas e pode ser usada como pastagem para a criação de diversos tipos de animais. Ou seja, a pecuária é muito forte no pampa porque lá a vegetação que predomina é a rasteira. Então, árvores baixas, plantas baixas. Isso pode servir aí como pastagem para a criação de animais, ok? E também o clima ameno e o relevo suave também são propícios para a atividade pecuária. Ou seja, o fato do pampa ser no sul, ter um clima subtropical, um clima ameno, também é favorável aí para a pecuária, ok? Questão aí 4. Aqui um textinho, ok? Vocês leem o textinho em casa. Vamos ver aqui a pergunta. As espécies vegetais presentes nos manguezais encontram condições muito particulares de vida. Solos lodosos, com pouca oxigenação, inundações diárias, dentre outras situações. Pesquise aí características das plantas de mangue que sejam adaptações para a sobrevivência nesse local. Então, aqui era para você fazer uma pesquisa, pessoal, e o que? Identificar que existem raízes escora que garantem a estabilidade em solos lamentos e moles e de pneumotáforos, raízes respiratórias cujas pontas saem do solo em busca de oxigênio. Ou seja, para as plantas que vivem no mangue,
elas precisam se adaptar àquela região que é lodosa, que sofre inundações. E ela faz isso com as suas raízes, que são raízes que garantem a estabilidade, mesmo no solo muito lodoso e lamacento e inundado, e também com raízes que o quê? Cujas pontas saem aí em busca de oxigênio. Ok, pessoal? Questão 5 da página 156. Tinha também um textinho, vamos aqui a questão. Na Mata Atlântica existem mais de 20 mil espécies de plantas, sendo que metade delas são endêmicas. O que são espécies endêmicas e qual a importância da conservação dos ambientes onde vivem esse tipo de espécies? Então, bora lá. Espécies endêmicas são aquelas que só são encontradas em um determinado ambiente, ou seja, são plantas que só existem na Mata Atlântica, só existem naquela região. Portanto, quando esses ambientes são destruídos, essas espécies podem ter o seu habitat e aí podem desaparecer. Então, se existem plantas que só existem na Mata Atlântica e se você mata e desmata essa mata, essas plantas podem estar em extinção, porque só existem lá, beleza? Então, plantas endêmicas só existem naquela região. Página 157, questão 1. Observe a imagem. Aqui tem uma observação para você observar aqui a imagem, ok? Que aqui é um ecossistema com plantas, então bora lá para ver aqui qual é a questão. Essa imagem representa o que, pessoal? Letra D, a carnaúba, que é uma espécie típica da mata dos cocais que se localiza na faixa de transição entre o sertão nordestino e a floresta amazônica, ou seja, aqui a carnaúba, que aí se situa também, na mata dos cocais, que é uma mata de transição, ok? Então, essa mata, ela é um ecossistema de transição, ok? Questão 2. Aqui nós temos a música Asa Branca, um poema aqui, né, que é Asa Branca. A música poema do Luiz Gonzaga, que é: quando olhei a terra ardendo, qual a fogueira de São João? Eu perguntei a Deus do céu, ai por que tamanha judiação? Que braseiro, que fornalha, nem um pé de plantação. Por falta d'água perdi meu gado, morreu de sede meu alazão. Até mesmo a asa branca bateu asas do sertão. Então eu disse a Deus, Rosinha, guarda contigo meu coração. Então aqui é uma canção muito famosa do Luiz Gonzaga, né? Que foi um músico aqui do sertão, lá de Exu, aqui em Pernambuco. E aí ele descreve aqui, pessoal, algum bioma, um ecossistema. Então bora ver aqui. O bioma brasileiro retratado na canção é caracterizado principalmente por quê? Então o bioma aqui que o Luiz Gonzaga ele retrata nessa canção, ele é caracterizado principalmente pelo que, pessoal? Letra A, índice pluviométricos baixo. Esse bioma aqui, ele é o bioma Caatinga, que é o nosso bioma. E ele tem aí um índice pluviométrico. Para quem não sabe, pluviométrico é chuva. Então, no sertão tem um baixo índice de chuva, ok? Quando ele fala aqui, ó, quando eu olhei a terra ardendo, ele quer dizer quando eu olhei a terra seca, sem chuva, sem água, ok? Então, a resposta letra A. Questão 3. Constitui um bioma brasileiro que se estendia originalmente por uma área de 2 milhões de quilômetros quadrados, dos quais hoje restam apenas 20%. Este bioma apresenta solo deficiente em nutrientes e rico em ferro e alumínio, e abriga plantas de aparência seca, entre arbustos, esporosos e gramíneas, e um tipo mais denso de vegetação de formação florestal. Estima-se que 10 mil espécies de vegetais e 837 de aves e 161 de mamíferos vivam ali. Essa riqueza biológica, porém, é seriamente afetada pela caça e pelo comércio ilegal. Este bioma é o sistema ambiental brasileiro que mais sofreu alteração com a ocupação humana. O bioma brasileiro a qual o texto se refere é o que, pessoal? O Cerrado, letra D,
Então, o cerrado é o bioma brasileiro, a qual aqui se refere o texto, ok? Página 158, questão 4. A vegetação apresenta adaptações ao ambiente, como plantas arbóreas e arbustivas, com raízes que se expandem horizontalmente, permitindo forte ancoragem no substrato lamacento, raízes que expandem verticalmente por causa da baixa oxigenação das raízes que vão em busca de oxigênio, ok? Do substrato, folhas que têm glândulas para eliminar o excesso de sais, folhas que podem apresentar cutícula espessa para reduzir a perda de água por evaporação. As características descritas referem-se à planta de que bioma? Letra D, pessoal, manguezal. Então, no mangue, eu vou ter plantas que vão se adaptar àquele ecossistema lamacento e inundado, ou seja, plantas horizontais que vão sustentar, ou raízes horizontais e raízes verticais, então, que sustentam e que vem em busca de oxigênio, ok? E para acabar, pessoal, questão 5, aqui tinha algumas afirmações. Afirmação 1, 2 e 3. Então, bora lá aqui, ó. Resposta letra D. Estão corretas apenas a afirmação 2 e 4. E vamos ver por que elas estão corretas. Então, a letra D é a correta, 2 e 4. Então, bora lá. 1. Plâncton é o conjunto de organismos com deslocamentos predominantemente ativo na superfície de ecossistemas aquáticos, ou cuja capacidade de locomoção é suficiente para vencer o deslocamento de massas de água, correntes e mares incorreto. Então, plâncton, eles não são na superfície. 2. Chama-se bentos os organismos que vivem no substrato, fixo ou em contraposição com os pelágios que vivem livremente na coluna da água. Então, está correto. Questão 3, ainda 3. A produtividade primária em um ecossistema pode ser avaliada de várias formas. Nos oceanos, um dos métodos para medir a produtividade primária utiliza garrafas escuras totalmente cheias de água, fechadas e mantidas em ambientes iluminados falso. E 4. Chama-se nécton o conjunto de animais aquáticos que se movem livremente na coluna de água com auxílio dos seus órgãos de locomoção. As barbatanas ou outras apêndices, beleza, fazem parte desse grupo os peixes, a maioria dos crustáceos, os mamíferos marinhos e outros, pelo menos quando adultos, uma vez que as suas larvas podem ser plânctons, também está correto, ok, pessoal? Então, por hoje é isso e até a próxima aula.